mais legal ainda. Eu vou falar uma coisa para você, se eu fosse aluno aqui, eu sou aluno até hoje, mas se eu fosse aluno aqui dessa atividade aqui, eu vou falar uma coisa para você. Você tira 10 mesmo, porque ó, aqui as atividades é facinho, facinho, igual doce que nem mel. E aqui você tem aqui os fóruns. O primeiro fórum é para falar sobre Smart Grid, que aí você vai fazer uma pesquisa na internet ou então você vai estar verificando aí o livro didático que fica disponível na plataforma. E o segundo fórum, olha aqui, pra você ver, tanto que ele é fácil. Olha aí, pessoal, é para falar sobre geração de energia elétrica. Então, hoje nós temos geração de energia elétrica eólica, solar, hidráulica, térmica, biomassa, nuclear, maré motriz, geotérmica. Temos vários tipos de geração de energia elétrica. Fora esse aqui, nós temos outros, né? Aí, o que que o professor Alan fez? Ele pegou e vai ministrar aula aqui para vocês, né? Certo? Sempre com novidades, né? É uma aula meio que diferenciada, a aula do professor Alan. Eu vou estar falando sobre alguns tipos de geração de energia. Por exemplo, sobre a hidráulica, sobre a solar. A solar, pessoal, ela está sendo bastante utilizada em todo o Brasil. Para você ter ideia, aquelas casas do governo, sabe, que já são utilizadas aí o pessoal de renda mínima, né? Certo? Ela já vem com painel solar, já tem com sistema aí também de eficiência energética para aquecimento da água do chuveiro, certo? Então temos diversas formas aí que está sendo utilizado que nós chamamos de eficiência energética, né? Antigamente nós tínhamos que chamar de apagão. Vocês hoje não passam aí por esse apagão. Por quê? O apagão, vocês pensam que determinada região do país, devido à seca, tinha que realizar o desligamento de determinado estado, de determinada cidade. Hoje já não tem esse problema. Por quê? Porque nós temos diversos tipos de geração de energia elétrica onde não tem essa possibilidade de desligar aí, por exemplo, metade do país. Hoje já não tem esse problema. Por quê? Porque você tem aí, ó, geração de energia eólica, o professor Alan vai estar falando para vocês, do início até a parte de finalização, da parte de geração de energia solar, da parte de geração de energia hidráulica. Temos diversos tipos de geração de energia. Olha aí, só por essas informações que o professor Alan passou para você, você já tem condição de deixar a sua opinião aqui no fórum, ok? Aí tá vendo tanto que a atividade é fácil? Dá para fazer e você ganha o seu ponto. Olha aí, ó, esse fórum aqui vale 9 pontos, pessoal. E várias pessoas já participaram. Se você está assistindo essa aula gravada, né, não fez nenhuma atividade, aí, ó, participa do fórum. Que fórum mais simples que esse que tem aqui, que é para você falar sobre a nossa geração de energia elétrica, ok? Certo? E além de você falar da parte de geração de energia elétrica, você verifica também uma parte de eficiência energética, que, por exemplo, aí nós temos aí a parte de geração de energia solar, né? Que é uma energia que chamamos, né? Que não polui o meio ambiente, que é uma energia renovável, ok? Certinho? E para isso, o que que o professor Alan fez? Produziu aqui uma mega super, né? Aula para vocês aqui, que eu vou estar falando tanto sobre Smart Grid, sobre a parte de instalação de sistema elétrico de potência, ok? Agora você vê, tanto casal do professor Alan que é meio que diferenciado. E aí, você sabe o que que é CEP, né? Que é Sistema Elétrico de Potência. Mas você sabe o que que é SEC? Sabe? O que que é SEC? Tem muitas pessoas aí que não sabem. E aí que tá a diferença. O professor Alan passa aqui para você, ó. Então, você falando da parte de instalação do sistema elétrico de potência, pessoal, é facinho, ó. Aí você vai ver essa sigla aqui, ó, chamada G de Goiânia, né? T
de Tocantins. E D, qual que o estado tem com a letra D, hein? Ah, Distrito Federal, né? Então é GTD. GTD, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Geração, eu já falei para vocês, né? Gerou energia, só que tem que transmitir essa energia para todo o Brasil. Para transmitir essa energia para todo o Brasil, nós temos aquelas torres gigantescas de metal, sabe? É aquelas que você vê no meio da estrada quando você vai viajar. Ou de ônibus, de avião, de carro, tal. E aí são aquelas torres gigantescas. Essas torres, pessoal, passam um valor bem elevado de energia. Por quê? Porque devido ao sol que pega aí no cabeamento, distância, aí nós temos aí de acordo com lá da base lá, que nós chamamos de lei de Ohm, certo? Que leva em consideração a distância e a temperatura que é aplicada no cabo. A gente fala que, falando tecnicamente para vocês, não que eu seja velho, que já passei por isso aí nós temos um sentido que chamamos de flecha. Essa flecha não é flecha de índio, não. Imagina essa formato de flecha aí, é porque aquece demais o cabeamento, e aí dilata aí, faz tipo um arco assim, sabe? E aí, quanto maior essa flecha aí, maior a queda de tensão que tem. Por isso tem que ser um valor bem alto aí, que tem que chegar aí para todo o Brasil. Então, você imagina que a gente tem rede saindo lá que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, de uma visita técnica aí, de Itaipu, que é uma das maiores geradoras do Brasil. Nós temos rede de transmissão, pessoal, de 750 kV. 750 kV significa 750 mil volts, certo? Ó, pra você ter ideia, lá na geração, lá em Itaipu, se eu não estou enganado, na época que eu fiz a visita lá em Itaipu eu acho que é 20 turbinas. Aí nessas 20 turbinas, pessoal, tem umas tubulação lá grandona lá, gigantesca, que passa o cabeamento, né? Esse cabeamento, pra você ter ideia, não é isolado com fita isolante, não. A isolação, para você ter ideia, é isolado, que tanto que a corrente é alta, é isolado com gás. E aí, você sabia disso? É isolado com gás, certo? Porque senão não conseguia fazer essa isolação, não é completa. E aí vocês vão ver isso no vídeo aqui que o professor Alan está falando para vocês. Então, essas redes aí, com essas torres gigantescas, nós temos aí 750 kV, por exemplo. Por isso, você não pode fazer fogueira aí, né? Da festa junina, debaixo dessa rede. Você não pode fazer campo de futebol, certo? Né? Porque dá um certo problema. E aí, dessa rede de transmissão, chega no seu estado, na sua cidade. Como é que chega no seu estado, na sua cidade? Nós temos uma subestação chamada rebaixadora. Vai pegar esse valor de tensão, vai rebaixar e vai levar aí para as casas, indústrias, certo? Prédios, universidade, faculdade, hospital e assim sucessivamente. Ok? Então, instalações de sistema elétrico de potência, temos aí geração, transmissão, distribuição de energia elétrica, ok? Certo? Tá aí o nosso desenho aí, ó, sobre o CEP. CEP, Sistema Elétrico de Potência. E aqui o pessoal Alan demonstra para você aqui, ó, a distribuição. Então, nós temos aqui, ó, isso aí, pessoal, nós chamamos de cruzeta. Antigamente, essas cruzetas eram de madeira aí, ó, certo? Madeira bem, né, resistente ao tempo e tudo mais. Hoje não, já tem um material aí todo aglomerado com tecnologia que é bem mais leve, certo? E aí, o que que acontece? Na hora que chega o cabeamento, a gente tem que proteger esse equipamento aí. Esse equipamento a gente chama de transformador. A função do transformador é rebaixar ou elevar a tensão, certo? Então, ali em cima, esses brancos aí que vocês estão vendo, nós chamamos de chave fusível. Essa chave fusível, o que que ela vai fazer? Vai proteger o circuito, que é o nosso transformador. Na entrada do transformador, chega aí, por exemplo, 13,8 kV e sai 380 barra 220 volts. 220 volts seria monofase, 380 volts trifase, que é por causa do estado de Goiás, tá? Se fosse o estado de São Paulo,
seria 220 volts trifásico e 127 monofásico, ok? E aí, essa primeira rede que vocês estão vendo aí, ó, essa rede é toda desencapada, pessoal. Essa rede aí, nós falamos que ela, né, ela é mais antiga, que é uma rede que a gente chama de convencional. E aí, sabe esse período de chuva que tem bastante vento, tal, essas coisas e tal. Ela é toda desencapada, energizada aí, ó. Qualquer coisa que bate aí, fecha curto-circuito, queima o fusível e, por exemplo, seu bairro fica sem energia. Aí o profissional, aí o pessoal liga lá no COD, lá na central, faz, não, a gente vai mandar uma equipe. Aí manda uma equipe, a equipe vem, segue as 5 regras de ouro, de segurança, verifica que o fusível está queimado, corre a rede todinha, e aí ele vai, tira o fusível queimado, troca o hélio fusível e coloca de volta lá. Certinho? Imagina que o hélio fusível é que interliga a parte superior com a parte inferior, tá? Aí ele rompe, né? Agora, nós temos aqui o SEC. SEC é o Sistema Elétrico de Consumo, pessoal. O Sistema Elétrico de Consumo, nós temos residências, indústrias, comércios rurais, serviços públicos e demais, tá vendo? Esse que é o SEC, que é o Sistema Elétrico de Consumo. E aqui, o professor Alan demonstra aí para você. Isso aí foi uma foto tirada, tá, pessoal? Da rua mesmo. O professor Alan vai passando na rua, se você for verificar aí as minhas aulas, vocês vão ver que eu coloco bastante aí foto da parte prática mesmo, né? Que é bom você explicar aí como que é feito mesmo, né? No dia a dia. Então, isso aí, nós temos aí uma rede já com tecnologia, nós chamamos aí de rede compacta. Essa rede compacta aí é isolado o cabeamento, tá vendo aí? Quando é baixa tensão, que é aquele lá que tá aparecendo lá um fio direto lá, ó. Aquilo é um fio só não. Aquilo lá você imagina que tá passando a fase e tá passando o neutro e as 3 fases, entendeu? Só que as 3 fases, elas são isoladas agora. Então a possibilidade de fechar curto é mínima, porque o material que é utilizado nessa isolação, ele é bastante resistente aí ao sol, chuva, vento, certo? Então, essa aí já é uma rede compacta. Se não tem no seu bairro, no seu cidade, no seu estado, vai ter, porque isso aí é para ser implantado. O professor Alan falou um pouco sobre geração de energia solar, para você comentar lá no fórum. E agora vamos falar a parte de geração aí com água, né? Geração de energia aí, hidráulica, hídrica. Hoje você vai conhecer com a gente simplesmente. E aí, agora passar uma parte aqui para vocês sobre a geração de energia eólica, tá? Hoje você vai conhecer com a gente simplesmente. E aí, nós temos aqui a nossa primeira situação de aprendizagem, onde você está fazendo aí, por exemplo, uma visita técnica aí na subestação. Nessa subestação você vai verificar, por exemplo, se tem aí, né, encontra-se eletricamente aterrada. O aterramento está aqui, ó, demonstrado para vocês, é um aterramento da subestação, onde nós temos conectado aí as cordoalhas aqui interligadas nas hastes de cobre, o copper weld. Sistemas de equipamento de proteção mais utilizados: luvas de proteção, máscaras, capacete, viseira, capuz, óculos de proteção, botas, né, de proteção para os pés sem biqueira de aço. As placas de identificação, perigo, né? Use os EPIs, distâncias mínimas seguras, né, de perigo de alta tensão. E aí você vai estar preenchendo sim ou não, no caso a gente coloca sim para determinados equipamentos de segurança. E aqui os equipamentos da subestação que você tem que colocar se está muito bom, bom, regular ou ótimo. Ok? Neste caso aqui, também vamos preencher um relatório técnico, onde tem a introdução, objetivo, fundamentos técnicos, solução técnica, equipamentos, métodos e conclusão, ok? Certo? Então,
Essa é a nossa situação de aprendizagem 1. Na situação de aprendizagem 2, pessoal, falando rapidamente para vocês, imagine que teve aí um acidente, tá vendo? O poste quebrou, cabeamento foi ao solo e você tem que fazer um relatório. Relatório com análise das causas e consequências do condutor ao solo. Por exemplo, caminhão bateu aí, carro bateu aí, né? E os condutores foram ao solo. Então, energizado, tem que separar com cone aí, certo? Com fita zebrada. Utilizar os equipamentos de proteção individual. O objetivo seu é realizar a manutenção com segurança total. E temos aí os fundamentos técnicos que envolvem aí que essa manutenção será realizada aí, né, de forma segura, seguindo a NR10 e NR, né, 12 e NBR 5410, ok? Temos que trabalhar com toda forma segura. E os profissionais que trabalham aí, além de ter o curso de técnica eletrotécnica, vai ter que ter o curso de NR10, de CEP, que é Sistema Elétrico Potente, e o curso também de NR35, que ele vai ter que trabalhar em altura. Então, coloque introdução, objetivo, fundamento técnico, conclusão. Lembre-se que para qualquer realização de manutenção, você tem que trabalhar com as 5 regras de ouro. Neste caso aqui, desligar, impedir, constatar a ausência de tensão, aterrar, realizar um aterramento temporário e sinalizar, ok? Finalizando aqui a explicação, temos a última parte aqui também, que falamos aí, né, do checklist aí, vou ampliar aqui para vocês ficar melhor. Esse checklist aqui, né, certo? Verifica aí o condutor, né, foi recolocado na rede de distribuição para ser energizado, ou seja, né, todos os procedimentos novamente que também sim ou não, muito bom, bom, regular e ótimo. E aí você vai colocar a sua opinião aqui e depois está enviando para o professor Alan. Aqui, pessoal, o professor Alan demonstra para vocês rapidamente aqui, ó, para religar o sistema, temos que seguir a NR10, que é retirada das ferramentas e utensílios. Segundo, retirada da zona controlada de todos os trabalhadores. Terceiro, remoção do aterramento temporário. Quarto, remoção de sinalização. E quinto, destravamento se houver religação do dispositivo. Mas não sabe o que é. O pessoal fica falando, tem que fazer a instalação do DR. Tem que colocar DR no meu chuveiro. Mas que diabo é isso de DR? Eu tenho que colocar o disjuntor. Aí a pessoa vai lá comprar o disjuntor lá. Qual disjuntor que você quer? Monofásico, bifásico ou trifásico? Ih, aí lascou. Tem outro detalhe. Você quer o disjuntor? Disjuntor que você quer, curva C, B ou D. Aí pronto. São várias informações que você encontra, que nós chamamos de detalhes técnicos, que você vai utilizar para cada equipamento. E às vezes deixa o consumidor meio que confuso. Mas você que está fazendo um curso de eletricidade, predial, fazendo um curso técnico, ou um curso superior de engenharia elétrica, a hora é agora para você tirar a sua dúvida. E você, dona de casa, você que está aí do outro lado também, que está com dúvida, a hora é agora. Então vamos lá. Pessoal, está aqui primeiramente o nosso DR, nós chamamos de dispositivo DR. O que é o DR? O DR é um dispositivo residual que nós falamos, pessoal, que ele evita o choque elétrico. Só que ele é indicado só para áreas molhadas. Exemplo, chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, pessoal, ele tem uma fuga de corrente. E essa fuga de corrente, certo? Ela pode ser prejudicial ao ser humano. A partir de meio ampere, uma pessoa pode falecer. Você não sabia disso, né? Certo? Pode dar um problema cardíaco na pessoa e a pessoa pode chegar a ter um problema mais sério, que nós chamamos de fibrilação ventricular. O que é fibrilação ventricular? Seu coração bate feito doido ou começa a tremer. Para evitar isso, primeiramente, seu chuveiro elétrico tem que ter
um fio terra. Se não tiver, está na hora de você chamar um profissional para realizar a instalação, né? Então, esse fio terra já ajuda a estar retirando qualquer fuga de corrente do seu chuveiro elétrico. Lembre-se do seguinte: a resistência elétrica fica em contato com a água. Quando ela fica em contato com a água, com o chuveiro mais barato, quem está embaixo do chuveiro? E a água? Ela conduz eletricidade ou não? Pessoal, detalhe técnico, certo? Da química. A água pura, certo? Não conduz eletricidade. Sabia disso? Se você sabia, então tá aí. Se você não sabia, agora você sabe. A água pura que vem da natureza, ela não conduz eletricidade, pessoal. Agora, a água que nós bebemos e a água que você toma banho, ela conduz eletricidade. Se você pegar lá seu talão de água da Saneago, que é aqui do estado de Goiás, ou do estado que você mora, pega a sua conta de água lá, eu desafio você, pega a sua conta de água lá, verifica lá no boleto lá, tá lá, detalhes técnicos da água. Olha se é só H2O. Não, tem vários itens que são colocados na água para melhorar, certo? A questão, né, da saúde da pessoa. Então, tem cloro para matar bactérias e assim por diante. Você vai ver que tem vários produtos químicos que são colocados na água que você bebe, que você toma um banho. Por isso que é indicado, toda vez que você vai beber uma água, você passa por um sistema de filtragem, que fica melhor, ok? Mas, dando continuidade, o chuveiro elétrico, ele oferece uma fuga de corrente. Essa fuga de corrente, ela pode te dar um choque elétrico. Tem várias pessoas que vai tomar banho hoje em dia, pega a toalha para abrir e fechar o registro, para não levar choque elétrico. Só dando a dica para vocês, você vê, minha sogra era assim. Na casa da minha sogra tinha um registro lá que dava choque elétrico e tal. O que que eu tive que fazer? Fazer o aterramento elétrico. E como eu trabalho com instalação elétrica aí, certo? Tem vários clientes que trabalham na área de vestuário, tem a máquina de costura. A máquina de costura tem um motor elétrico. O motor elétrico tem uma fuga de corrente, pessoal. E com o tempo, a questão dessa fuga de corrente, a tendência é só aumentar. Por isso que em cada máquina de costura, se você tem máquina de costura na sua casa, você tem que fazer o aterramento também. Senão, essa máquina de costura com certeza, futuramente vai dar um choque elétrico em você. Bem, pessoal, o DR, ele faz uma análise da corrente de fuga no circuito. O que é isso, professor? Quando você liga o DR, olha o que ele faz. Ele faz uma análise de circuito até 30 mA, 300 mA. Qualquer fuga de corrente que tiver no circuito, pessoal, ele desarma. Só que tem um detalhe. Ele é bem específico. Ou seja, quando você vai comprar um chuveiro elétrico também, tem que ser um chuveiro elétrico que nós falamos que é resistência blindada. Esse chuveiro é caro, só que ele compensa, porque não fica com a resistência elétrica direto com a água. O que significa isso, professor? A fuga de corrente dele é bem pequenininha. E aí você liga o DR, certo? Que ele consegue proteger o chuveiro elétrico. Qualquer fuga de corrente que ocorrer, ele vai desarmar, pessoal. Pessoal, como é que funciona o DE? Tecnicamente, você imagina que ele vai também, além da fase, vai o neutro. Aí o que ele faz? Ele faz a análise da corrente que vai e que volta. Se tiver uma pequena fuga de corrente, o que ele faz? Ele desarma. Mas, lembrando, observação, para fazer a instalação do DR, o chuveiro tem que estar compatível com o DR. Como que eu sei disso, professor? Na hora que você for comprar seu chuveiro elétrico, chega lá na loja elétrica ou na ferragista, eu quero um chuveiro compatível com DR. Vem escrito na embalagem, chuveiro compatível com DR. E valor? É caro. Infelizmente, o que é bom é caro. Entendeu? Certo? Então é o seguinte,
Esse chuveiro é aproximadamente R$ 150, R$ 120. Na promoção você vai encontrar aí R$ 90. Aí você vai, não, pessoal, vou comprar um chuveiro Xing Ling da vida, de R$ 36 aqui de casa aqui, ó. Você vai comprar um chuveiro de R$ 36, R$ 30. Qual que é o detalhe? O detalhe é que esse chuveiro já oferece uma fuga de corrente maior e logo, logo você vai estar utilizando a toalha para abrir e fechar o registro, ok? Mas indicação que eu deixo para você, se você não vai colocar o DR para proteger o seu chuveiro, coloca o fio terra para já evitar uma parte pequena do choque elétrico, ok? Então, via de regra, o que é o DR? Dispositivo residual que evita o choque elétrico. Professor, mas ele é utilizado só para o chuveiro? Não, ele pode ser utilizado para banheira, né? Banheira não tem aquecimento. Como é que aquece a água? Com resistência elétrica. É utilizado para torneira elétrica. Em hospital, tem um equipamento chamado autoclave, pessoal, que lava o lençol com alta temperaturas, toalha, né, do hospital. Para que serve a alta temperatura? Mata germes, bactéria e vírus, ok? Então, a partir de 250 graus, pessoal, dificilmente um vírus suporta, entendeu? Vírus, bactérias. Então, por isso que no hospital nós temos um equipamento chamado autoclave, onde que vai lavar com a alta temperatura. Na parte da torneira elétrica, também com a temperatura elevada, você mata vírus e bactéria, ok? Certo? É, Dando continuidade, além do DR, nós temos então disjuntores. Qual é a função do disjuntor? Protege o circuito elétrico contra curto-circuito ou sobrecarga, ok? Função principal, curto-circuito. O que é o curto-circuito? Você vai pegar lá uma fase com neutro, olha o efeito sonoro, bom, certo? Aí ele protege seu circuito elétrico. Cada casa, apartamento, área comercial tem que ter um QG. O que é QG? Quadro geral, certo? Ou nós chamamos de QGD, Quadro Geral de Distribuição Elétrica, certo? Professor, na minha casa não tem um quadro geral de distribuição com disjuntores para proteger os circuitos da minha casa. As casas mais antigas não era exigido esse detalhe dos disjuntores, pessoal. Mas é o seguinte, via de regra, na sua casa, na sua área comercial, você tem que ter os disjuntores para proteger sua instalação elétrica contra uma possível, né, falha que pode gerar até um incêndio, ok? Certo? Se você tem uma oficina de costura, eu te indico que você coloque os disjuntores com quadro geral de distribuição, ok? Por quê? Por causa do seguinte, quando a corrente se eleva, pessoal, certo? Num curto-circuito, se não tiver nada para parar ela, que no caso é o disjuntor, vai incendiar todo o cabeamento e pegar fogo na sua instalação elétrica. E isso você não vai querer, né? Certo? E você pode ver em vários detalhes, verifique esse detalhe que o professor vai falar para vocês. Vários atacadão da vida aí antigo, certo? É os antigos, novos não. Mas os antigos, você vai ver que as instalações são precárias, certo? E o material que fica lá dentro desse atacadão, nós chamamos que é um material altamente inflamável, certo? Uma pequena faísca, um curto-circuito, pega fogo ali no material e pronto. Não consegue apagar nem com o bombeiro, ok? Porque a temperatura se eleva demais e tal. Aí você fala, professor, mas é o seguinte, e o disjuntor que fica lá no padrão, lá fora? Pois é, se a instalação elétrica do local é antiga, provavelmente o disjuntor que está lá no padrão também é antigo, aquele pretinho. Aquele disjuntor preto, pessoal, ele tem a armação da mola, que a gente fala que é para ligar ele e para desligar, dura. Com o tempo, a tendência é só ficar mais dura.
Aí o que vai acontecer? Na hora que fecha o curto-circuito, ele não desarma completamente, ele fica no meio. Quando ele fica no meio, o que acontece? Ainda continua passando corrente elétrica. Aí que pode gerar um incêndio na instalação. Por isso, via de regra, a gente utiliza hoje em dia, de acordo com a norma técnica atual, disjuntores branquinhos. Você vai ver que esse disjuntor branco, a armação da mola dele é bem leve, tanto para ligar como para desligar, ok? Certo? E temos várias marcas de disjuntores de qualidade. Temos Siemens, WEG, STEC. E o mais baratinho que você vai encontrar aí é o JNG, ok? Mas oferece já uma qualidade também. E aí, o que é essa questão de disjuntor monofásico, bifásico e trifásico? É o seguinte, o disjuntor monofásico ele vai apenas uma fase, pessoal. Disjuntor bifásico, 2 fases. Disjuntor trifásico, 3 fases. Ah, seja mais claro, professor. Exemplo, lá no seu padrão lá fora, ele é estipulado de acordo com as cargas elétricas que você tem na sua casa. Se você tem apenas um chuveiro, dando um exemplo, a sua casa tem um padrão monofásico. Se você tem 2 chuveiros, por exemplo, você vai ligar um chuveiro em uma fase e um chuveiro na outra fase. Nós chamamos de equilíbrio das cargas. Se você tem 2 chuveiros e um ar-condicionado lá no seu quarto, você vai ligar um chuveiro em uma fase, outro chuveiro em outra fase e o ar-condicionado na outra fase. Aí o seu padrão não é monofásico nem bifásico, ele é um padrão trifásico, ok? Certo? Via de regra também, nós temos motores monofásicos e motores trifásicos. Quando você vai comprar o disjuntor, pessoal, o cliente vai perguntar assim para você, o vendedor, qual curva que você quer? Aí, pô, lascou. Eu tenho que saber se o disjuntor é monofásico, bifásico ou trifásico. Além disso, eu tenho que saber qual é a curva do disjuntor. Aí ele vai perguntar para você, fala, não entendo nada disso. Aí vai perguntar, você vai usar esse disjuntor para quê? Aí você fala, vou usar o disjuntor para o chuveiro. Então tá aí. Para o chuveiro elétrico, nós utilizamos o disjuntor curva B, ok? Curva B. Anote aí. Disjuntor monofásico, bifásico ou trifásico, curva B, certo? Pode utilizar para o chuveiro elétrico, pode utilizar para lâmpadas incandescentes, pode utilizar para lâmpada dicróica, ok? Certo? Pode utilizar, sabe aquele sistema de aquecimento que nós chamamos de boiler, que coloca lá na parte superior da casa, certo? Inclusive, vou estar colocando um desses lá em casa, estou esperando sobrar um dinheirinho, viu? Que isso aí economiza aproximadamente 50% da sua conta de energia elétrica. Fica a dica aí, certo? Então, para o chuveiro elétrico, boiler, sistema de aquecimento, você pode utilizar disjuntor curva B. Essa curva B, pessoal, é o que nós chamamos curva de disparo, ok? Ele vai disparar mais rápido, certo? Do que os outros disjuntores, certo? Professor, tem a corrente nominal do disjuntor. Ele vai disparar quando chegar a 20 amperes, 30 amperes, 40... Não, pessoal. Ele tem essa curva de disparo, certo? Que é, ou seja, traduzindo para vocês, ele vai disparar mais rápido, vai desarmar mais rápido, ou desarmar vai demorar mais para desarmar, ok? Certo? O que é o desarmar? Desligar. Só que essa questão de desligar também é milissegunda, né? Então é o seguinte, para o próximo disjuntor, próxima curva. Próxima curva, nós falamos que é a curva C. Disjuntor monofásico, bifásico ou trifásico, curva C. Curva C são apropriados para carga indutiva. O que é carga indutiva, pessoal? Motor elétrico. Quem
mora no interior utiliza bastante a bomba d'água, né? Bomba náudia, monofásica, trifásica. Tudo que é motor elétrico é indicado o disjuntor curva C. Como eu falei para vocês, curva C demora mais tempo para desarmar. Máquina de lavar, ok? Certo? Máquina de solda, né? Certo? As antigas lâmpadas fluorescentes que trabalhavam com reator indutivo, ok? Então, nós utilizamos disjuntor curva C, ok? Curva C. Professor, agora eu vou utilizar um motor elétrico que tem uma potência mais elevada. Quando ele tem uma potência mais elevada, acima de 5 CV, o que é CV? A potência elétrica do motor elétrico, pessoal. CV significa cavalo-vapor. Um CV é aproximadamente 736 watts e um HP é 746 watts. Professor, e o que é HP? Aí vem do inglês. Tá tendo aula com o professor Alain? Tem que ter um básico de inglês, ok? Horse é cavalo. Power, poderoso. Seria um cavalo poderoso, ok? Certo? Então, nós temos CV, cavalo vapor, e nós temos HP, que é horse power, ok? Outro detalhe também, o motor elétrico pode vir com uma potência em quilowatts. Se você sabe que 1 quilômetro é 1.000 metros, certo? Logicamente, você vai saber que 1 quilowatts é igual a 1.000 watts, ok? Lembrando que é watts, porque o cientista que estudou essa grandeza elétrica chamava-se James Watt. Gostou da aula? Chegou até aqui? Deixa seu joinha, compartilha com seus amigos, ok? Se inscreva no canal para fortalecer aí o nosso canal, ok? Certo? E trazer mais novidades para vocês. Agora, na área industrial, pessoal, nós temos um disjuntor específico. Quando você vai ligar e desligar o motor, ele protege o motor contra um curto-circuito e uma sobrecarga. Nós chamamos de disjuntor motor. Aí ele pode ligar e desligar na área rotativa ou você pressionar o botão vermelho e preto. O preto é para ligar e o vermelho é para desligar. Ok, pessoal? Então, esse tipo de disjuntor aí, ele tem uma regulagem de corrente aí na parte frontal dele, que você pode girar no sentido horário ou anti-horário para ligar esse motor elétrico, ok? Bem, pessoal, então, nossa aula de hoje, se liga que vai a revisão. Nossa aula de hoje, falamos sobre o dispositivo DR, que evita o choque elétrico, falamos sobre os disjuntores monofásico, bifásico e trifásico, que pode proteger o nosso circuito elétrico contra um curto-circuito e uma possível sobrecarga. Falamos sobre as curvas de disparo, B, C e D, e também falamos sobre o disjuntor motor. Pessoal, se liga, compartilha, deixa seu like e se inscreva no canal. E aguarde novidades. Obrigado, tchau, tchau. Professor Alain encerrando aí essa aula de hoje. Vamos para a gravação.